Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. A epígrafe do texto é: justificação pela fé e paz com Deus. A palavra do Senhor nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu confesso que eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo. Paulo toca o meu coração. Paulo, ele tinha uma maturidade, uma sensibilidade, um discernimento, uma capacidade de transitar em temas teológicos e aplicar e trazer isso para as nossas vidas. Paulo, ele foi o maior intérprete da universalidade da graça na igreja primitiva. Ele foi a primeira pessoa a vislumbrar, a entender de modo nítido, patente, que a salvação era um presente de Deus para toda a humanidade. E ele foi o grande responsável pela propositura e a consolidação de uma teologia na igreja primitiva. Paulo, ele era uma figura diferenciada, e em especial, nesta carta aos Romanos, nós somos expostos aqui a ensinamentos profundos e teológicos sobre a vida cristã. Paulo escreve essa carta para a igreja que estava em Roma. Ele não havia fundado a igreja de Roma, tinha o propósito de um dia estar com os irmãos, e essa carta revela a preocupação de Paulo em consolidar teologicamente uma igreja que ficava em uma localização geográfica muito importante no primeiro século, em Roma, a capital do império. Paulo, ele desenvolve essa carta, nos ensinando, nos discipulando, nos doutrinando, com temas teológicos e basilares da fé cristã. Os estudiosos vão dizer que a carta aos Romanos é um tratado teológico. Olhando a história do cristianismo, a gente vai ver que essa carta, ela tocou o coração de grandes vultos do cristianismo, de grandes baluartes
da história do cristianismo. E basicamente, quando nós começamos a olhar os primeiros capítulos desta carta, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, até o versículo 20, Paulo, ele está desenvolvendo uma linha de raciocínio, apresentando para nós a nossa necessidade da justificação. Ele está mostrando a gravidade do pecado, ele está mostrando o quanto o pecado impactou a humanidade, deteriorando o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com a natureza e o nosso relacionamento conosco mesmos. Paulo, ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 1, que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque há fragmentos da revelação de Deus que foram expostos a toda a humanidade. Por meio da natureza Deus se revela, por meio da consciência Deus se revela. Deus impregnou as suas leis no coração do ser humano, na consciência do ser humano, de modo que a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é verdade, a gente sabe o que é mentira, e desde cedo a gente começa a observar isso no comportamento da criança, porque quando a criança mente, e às vezes a criança mente, ela não se sente confortável com a mentira, e aí o pai aperta, diz para o filho: tem certeza que é isso? E aí a criança já refuga e já conta a verdade. Por quê? Porque a criança, ela não se sente confortável com a mentira. Depois a gente vai crescendo e aí a gente vai se deteriorando, a gente vai se degenerando, a gente vai se acostumando ao erro, a gente vai cauterizando a nossa mente para as coisas erradas. Mas o fato é que no capítulo 1, Paulo ele começa a falar sobre isso. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre o juízo de Deus. Ele vai falar no capítulo 1 ainda sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos. Ele desenvolve uma linha mostrando que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, impedidos de serem tocados e de serem alcançados pela glória de Deus. Nós sabemos, conforme a Bíblia nos ensina em Isaías no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, criando uma lacuna, criando uma separação colossal, um abismo. O pecado, ele bloqueia o nosso acesso a Deus, e Paulo vai dizer que nós pecamos, que estávamos perdidos, sentenciados à condenação, e carregávamos sobre nós a penalidade do pecado, a culpa do pecado. Éramos filhos da ira, destinados à destruição e à condenação. A partir do capítulo 3, do versículo 21, Paulo, ele começa a desenvolver uma linha de raciocínio, falando sobre a forma com a qual nós fomos justificados. Ele está apresentando essa mecânica, essa engrenagem da justificação. Somos justificados por Cristo, por meio da fé. A fé não é a causa da nossa justificação, porque Cristo é a causa da nossa justificação, mas a fé é um instrumento que nos permite alcançar Cristo. Alcançamos Cristo pela fé. E antes de Paulo apresentar a justificação pela fé, por exemplo, no capítulo 2, ele fala sobre a lei, e ele diz que a lei não foi capaz de nos justificar. A religiosidade, os esforços, o nosso esforço em tentar nos aproximar de Deus, não é suficiente para nos justificar diante de Deus.
E aí Paulo vai dizer que é Cristo quem nos justifica, mediante a fé. Do capítulo 3, do versículo 21, até o capítulo 4, o versículo final, Paulo vai falar sobre a forma da justificação, e a justificação ela acontece pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 5, Paulo começa a falar sobre os resultados da justificação. Paulo começa a falar sobre as bênçãos da justificação. A salvação, ela é uma grande bênção que Deus nos concede. Estávamos perdidos, carregávamos a culpa, carregávamos a penalidade do pecado e caminhávamos em direção à condenação, mas Deus nos salvou. Teologicamente, a Bíblia vai apresentar diversas nomenclaturas para falar dessa tão grande salvação que Deus derrama sobre nós. A Bíblia vai falar sobre expiação, a Bíblia vai falar sobre propiciação, a Bíblia vai falar sobre perdão, a Bíblia vai falar sobre justificação, a Bíblia vai falar sobre regeneração, a Bíblia vai falar sobre santificação, a Bíblia vai falar sobre glorificação, e todas essas nomenclaturas e terminologias são formas de apresentar nuances e aspectos dessa tão grande salvação que Deus derrama sobre nós. Mas aqui no capítulo 5, Paulo utiliza o termo justificação, e esse é um termo legal, esse é um termo forense, é um termo que mostra que por um ato em Cristo, Deus nos declarou justos. Estávamos perdidos, não havia mérito em nós, pela nossa própria capacidade jamais teríamos acesso a Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não carregue mais a culpa, a penalidade do pecado sobre a sua vida, mas receba de Deus, e experimente de Deus, a vida que nós nos apropriamos pela fé em Cristo. Oh, aleluia! Vida esta, que na linguagem de Jesus é uma vida abundante, é uma vida qualitativa, é uma vida contagiante, é uma vida edificante, é uma vida triunfante, é uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida com gosto, é uma vida com satisfação, é uma vida com alegria, é uma vida com preenchimento, é uma vida com sentido. Nós não experimentamos mais em nossa vida um vazio existencial, um niilismo pessoal, porque Jesus chegou, o Espírito Santo preencheu tudo, e hoje há alegria em nossos corações. Oh, aleluia! Essa vida com qualidade, essa vida abundante. E Paulo vai dizer que nós fomos justificados. Cristo morreu na cruz, e por meio de um ato forense legal, a justiça de Cristo é imputada a nós. Justificação é diferente de perdão. São duas terminologias magníficas que falam sobre salvação, mas apresentam aspectos e nuances diferentes. No perdão, há o cancelamento da dívida, mas não há adição de crédito. No perdão, a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, Jesus a cravou na cruz. Tetelestai, está consumado, está feito, está pago, não há mais condenação, a dívida foi cancelada. Só que uma coisa é perdoar a dívida, e outra coisa é adicionar crédito.
A justificação é mais do que o cancelamento da dívida, é a adição de crédito. O pastor Marquinhos está me devendo, e aí eu chego para ele e digo: pastor, está pago, está perdoado, não precisa mais, está zerado. Isso é o perdão. Agora a justificação é eu chegar a quem era um devedor e dizer: não apenas está pago, mas receba esse crédito. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Oh, aleluia! Talvez você diga: mas eu não sou digno. Realmente não somos, mas a justiça de Cristo foi nos imputada, e em Cristo nós recebemos a justiça. Foi creditada na nossa conta. E o que essa justiça creditada na nossa conta resulta para nós? Paulo vai listar, irmãos: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. João Calvino certa vez disse que a tortura de uma consciência má é o inferno de uma alma viva. A pior coisa que existe é a pessoa não estar em paz com a sua consciência, é a pessoa ter medo da vida que ela está levando, das mentiras, do engano, da corrupção, do cambalacho, da tramóia. Está todo enrolado, todo errado, deita para dormir e não tem paz, porque sabe que está errado. Na condição de filhos da ira, nós carregávamos a penalidade do pecado sobre as nossas vidas, e estávamos errados diante de Deus, de modo que não havia paz entre nós e Deus. Mas aí Jesus entrou na nossa história, o Verbo se fez carne, Ele se tabernaculou entre nós, encarnou, assumiu a forma humana, se identificou conosco, entrou na nossa história. O infinito se fez um infante, um bebê, colocado em uma manjedoura, nasceu, cresceu, pregou, ensinou, falou do Evangelho, morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos justificou diante de Deus. Oh, aleluia! Essa é a maior vitória que Deus poderia nos dar. Charles Stewart certa vez disse: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por Ele pode ser grande demais. Essa é a maior vitória. Essa é a maior vitória. Essa pregação, irmãos, era uma pregação que a gente podia fazer até modo de série, parte 1, parte 2 e parte 3, porque aqui Paulo está falando sobre os motivos que nós devemos nos gloriar. No verso 1 ele fala que a gente deve se gloriar na esperança da glória de Deus. No verso 2 ele diz que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E lá no verso 11, ele vai falar que nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 motivos pelos quais nós devemos nos gloriar. Mas eu vou ficar só com o primeiro motivo. Eu vou ficar só com o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Estamos em comunhão com o Pai. A gente chega na igreja, irmãos, oh, aleluia, e a gente sente a comunhão do Espírito, a gente sente o nosso coração se conectando com o Pai. Aqui tem filhos que estão desorientados e que recebem o aconchego e o carinho do Pai.
Aqui existem filhos que estão abatidos, desanimados pelas tribulações e pelas pressões da vida, e chegam aqui e recebem a unção, o alimento para caminhar mais uma milha na presença do Pai. Aqui existem filhos que chegam desesperançados, aflitos, porque foram desenganados pelos médicos, desenganados pela medicina, não sabem o que fazer, e aqui eles ouvem a instrução do Pai, e portas são abertas, caminhos são abertos e construídos, aonde até então não existia a possibilidade, e recebemos orientação, recebemos provisão, recebemos alimento, recebemos vigor, recebemos força, recebemos unção, porque aqui não tem café no bule, aqui tem azeite na botija, e o azeite está sendo derramado sobre nós. Quantos aqui estão recebendo a unção e o azeite? Oh, aleluia! Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Feche os teus olhos nesse instante. Não estou finalizando a mensagem não, mas feche os teus olhos, curve a sua cabeça, respire. Você sente a paz? Paz com Deus? Teu espírito está em comunhão com o Pai? Agradeça a Deus por isso. Enfrentamos lutas, enfrentamos provações, choramos, às vezes nos sentimos aflitos, mas nada e ninguém vai roubar de nós a paz com Deus que recebemos mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está em comunhão com o Pai, e não há maior bênção do que essa. O véu que nos separava do Pai foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E a espessura desse véu era muito grande, 5 centímetros, mas foi rasgado de alto a baixo, mostrando que foi uma ação de Deus, através do sacrifício de Jesus. Um novo e vivo caminho foi consagrado pelo seu sangue, de modo que justificados, pois, com Deus pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, e obtivemos também acesso à presença de Deus. Você é filho e tem acesso, você é filho e tem acesso, você tem acesso à presença, você tem acesso à presença do Pai. Temos acesso, obtivemos também acesso. O que é acesso? O caminho está aberto, e o Todo-Poderoso, Ele está pronto para caminhar contigo e te ajudar em suas lutas, em suas fraquezas. Ele está pronto para fortalecer o teu coração, porque você está em paz com Deus, em paz, em comunhão. E quem está em paz com Deus experimenta a paz de Deus. Uma coisa está ligada com a outra, porque a comunhão com o Pai ilumina todos os compartimentos da nossa alma, e a gente passa a experimentar a paz de Deus. Paz esta que excede todo o entendimento. As pessoas não conseguem entender que paz é essa. Quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, Jesus diz:
paz seja convosco. Os discípulos estavam atribulados, com medo da perseguição, escondidos em um quarto com as portas trancadas. O texto bíblico diz que chegou Jesus. Eu gosto do texto bíblico, porque o texto não diz por onde ele passou, como que ele fez para chegar, mas o texto diz: chegou Jesus. E Jesus chega, olha para os discípulos e diz: paz seja convosco. No grego, Jesus disse: eirene mim, paz seja convosco. A palavra paz no dicionário português significa ausência de guerra. O nosso conceito de paz é: se tem guerra, não tem paz. Se tem paz, não tem guerra. É o oposto da guerra. Mas a palavra eirene no grego para paz significa paz na guerra. Então Jesus olha para os discípulos e diz: paz na guerra seja com vocês. Os discípulos estavam com medo da perseguição. Jesus prometeu que a vida deles seria fácil? Não, a gente sabe que todos eles foram perseguidos, martirizados, com exceção de João, que morreu de velhice, porque primeiro tentaram matá-lo, mas não era a hora. Deus tinha um apocalipse para acontecer na vida de João, uma revelação. Você só vai no tempo de Deus, não adianta as pessoas querer acelerar. Você está guardado, protegido e blindado. A sua hora vai chegar no tempo de Deus, e quando chegar, não é tristeza, é glória, é promoção, é honra, é condecoração, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É melhor ainda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só estou esperando a coroa da justiça, que me será entregue pelo justo juiz, não somente a mim, mas a todos os que esperam e aguardam a sua vinda. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas, irmãos. Paz na guerra seja com vocês. Pastor Robson falou muito bem aqui, irmãos. A vida, a gente vai enfrentar aflições, mas a gente tem um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. O povo de Israel saiu do Egito e foram colecionando vitórias sobre vitórias. Vinham as aflições, mas tinha a abertura do Mar Vermelho, as águas de Mara, que eram águas amargas, que se transformaram em águas doces, a vitória contra os amalequitas, Deus cuidando, enviando o maná do céu todos os dias para o povo, Deus protegendo o seu povo. Então, irmãos, na nossa peregrinação nessa terra, a gente vai enfrentar as lutas, as aflições, mas vai vir vitória sobre a sua vida, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente tem um Pai amoroso, um Pai que nos protege. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, se quando a gente estava perdido, Ele nos amou e morreu por nós, o que Ele fará por nós agora, que somos filhos e estamos reconciliados com o Pai, a comunhão com o Pai sobre a sua vida, a bênçãos do Pai sobre a sua vida. Então saboreie de todos os banquetes que você tem para saborear junto ao Pai. Obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Meu irmão, não sai dessa posição não, fica firme, permaneça. Filipenses capítulo 1 versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que a gente precisa continuar andando, deixando o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12 versículo 1 e 2, e corramos a carreira que nos foi proposta, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a dor, enfrentou a afronta, mas foi exaltado diante do Pai. Ele é o nosso grande exemplo. Olhando para o autor e consumador da fé,
Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Essa graça te alcançou, está em comunhão com o Pai, fica firme, não esmoreça. O inimigo vai tentar de todas as formas te desestabilizar. O mundo vai te bombardear com tentações, com propostas. Satanás é o maior estelionatário, promete liberdade e paga com a escravidão, promete vida e paga com a morte. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida vai te bombardear, mas você precisa ficar firme, porque você tem o exemplo de Jesus sobre a sua vida. E o texto diz: no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O final do versículo 1 é sensacional. Do versículo 2, a gente não nos gloria na glória de Deus, mas na esperança da glória de Deus. A ideia que se passa é que essa glória, ela já nos alcançou, porque a glória vem junto com a presença, nos justificou, trouxe paz com Deus, nos deu acesso a Deus, está nutrindo a nossa vida, alimentando a nossa alma, para que a gente continue firme. Mas a gente ainda não experimentou tudo dessa glória. A expectativa é que quanto mais a gente caminha, mais glória tem. Diga para a pessoa que está do seu lado: é só essa vez. Quanto mais você caminha, mais glória tem. Oh, aleluia, 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 aleluia. A salvação é essa graça, é essa bênção que nos alcança. Ela já nos envolve, já nos abençoa. Mas quanto mais a gente vive a nossa vida cristã, mais a gente experimenta das bênçãos dessa salvação. Existem 3 conceitos que eu sempre utilizo para falar sobre salvação: justificação, regeneração e glorificação. Na justificação, nós somos salvos da penalidade do pecado. Merecíamos a condenação, mas diante do mérito de Cristo, a dívida foi cancelada e foi creditado valor na nossa conta. Na justificação, nós somos libertos da penalidade do pecado. Sobre a sua vida já não há mais culpa. Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos libertos da penalidade do pecado, justificação. Mas ao mesmo tempo em que somos justificados, também experimentamos a regeneração, que é um novo nascimento. Um novo nascimento gerado pelo Espírito. Entramos em comunhão com o Pai e agora passamos a viver guiados não mais pela carne, mas guiados pelo Espírito de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo não é mais na carne, mas é uma vida no Espírito, na fé do Filho de Deus. Eu vivo para Ele. É o novo nascimento.
só pode alcançar o reino de Deus aquele que nasce de novo. Nicodemos pensou: Senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É um novo nascimento no nosso interior, na nossa alma. Se antes a nossa vida tinha prazer de pecar, agora a nossa vida tem prazer de servir e adorar ao Senhor. O pecado nos machuca, o pecado nos fere, o pecado nos incomoda, porque vivemos uma nova natureza regenerada. Na regeneração, nós somos salvos do domínio do pecado. Não vivemos mais dominados pelo pecado. Eu estou pregando para crentes aqui que já foram libertos do domínio do pecado. Um dia o pecado te dominou, e você vivia para satisfazer o teu ventre pecaminoso, os desejos da carne, mas hoje a tua alma tem saudade de Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas. A nossa alma tem sede do Deus vivo. O pecado não nos domina, mas nós cometemos pecado todos os dias. Todos os dias fomos salvos do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. E justamente por vivermos em um mundo onde o pecado se faz presente, inclusive na nossa natureza, a gente sofre as intempéries da vida, as lutas, as dificuldades, os problemas, a dor, o sofrimento. Tudo isso é resultado da presença do pecado, irmãos. Por isso a gente precisa confessar os nossos pecados todos os dias ao Senhor. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa estar nutrindo a nossa alma, a gente precisa estar combatendo o bom combate. Fomos salvos do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Mas Paulo fala da esperança da glória. Nos gloriamos na esperança da glória, porque chegará um dia que a trombeta tocará, o Senhor virá nas nuvens para reunir o seu povo, a igreja viva, triunfante e militante, aqueles que já morreram e foram fiéis, e aqueles que continuam combatendo o bom combate. Mortos e vivos serão reunidos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares, e ali nós experimentaremos a glorificação e teremos os nossos corpos glorificados. Paulo diz que aquilo que é corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal precisa se revestir da imortalidade. E na glorificação, irmãos, todos nós experimentaremos uma transformação na nossa natureza, na nossa existência, e assumiremos corpos glorificados. E na glorificação, a gente vai ser salvo da presença do pecado. É por isso que a Bíblia diz que lá no céu não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá doença. A doença que hoje te aflige, lá no céu nós seremos
protegidos, porque estaremos diante de Deus, do fulgor da sua glória, e veremos como Ele é, e estaremos diante do Pai, protegidos de toda dor, protegidos de todo sofrimento, e isso deve nos gloriar, deve gerar esperança, alegria em nossos corações, porque um dia nós experimentaremos a glória de Deus em sua plenitude. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero te abençoar nessa noite. É o culto da vitória e a bênção de Deus sobre a sua vida, a resposta de Deus para a sua vida, e tudo isso está fundamentado e estruturado na comunhão que você tem com o Pai. Você é filho, você tem acesso, você tem a presença, você tem o perdão, você tem a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nós nos colocamos, e nós queremos abençoar os teus filhos que ouviram esta palavra, aqueles que estão também, ó Deus, assistindo esse culto e sendo ministrados por este culto e por esta palavra através da transmissão do culto, Senhor, através da internet. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos que ouviram esta palavra, e que esta palavra seja alimento para a nossa alma, que possa fortalecer o nosso coração, que possa encher o nosso coração com gratidão, Senhor, para que possamos reconhecer as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mesmo sendo indignos, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos amou, e o Senhor derramou sobre nós bênçãos inefáveis, bênçãos indizíveis, bênçãos magníficas, bênçãos de graça sobre a nossa vida, e nós somos gratos a Ti por isso. Nós abençoamos os Teus filhos e profetizamos uma noite de bênção, uma noite de vitória, um final de 2024 de bênçãos na Tua presença, e que esta campanha que está sendo encerrada para muitas pessoas aqui, campanha sobre o ano de 2025, que no ano de 2025 nós possamos colher os resultados das nossas orações, nós possamos colher o resultado das nossas petições, e possamos experimentar o melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós abençoamos os teus filhos e profetizamos toda sorte de bênção para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Que Deus nos abençoe. Eu vou perguntar, mesmo sabendo a resposta: quem como eu foi não pouco, mas muito abençoado por essa palavra? Se manifesta de alguma forma aí, meu irmão. Meu Deus, que palavra! Meu Deus, pastor, eu lhe ouviria horas e horas. Como Deus te usa, que palavra revelada.